Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegamos hoje no nosso penúltimo dia de meditação do livro de 1 Samuel. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje meditaremos nos capítulos 25, 26 e 27. No início aqui do capítulo 25, apenas o versículo 1 retrata sobre a morte de Samuel. Aqui narra que Samuel morreu, houve um grande pranto ali de todo Israel que se reuniu por conta da morte de Samuel, e ele foi sepultado onde ele tinha vivido toda a sua vida, que foi na cidade de Ramá. E ainda aqui no versículo 1, diz que Davi, após isso, ele foi para o deserto de Maom. Agora, do versículo 2 até o versículo 11, nós temos uma história aqui que começa a falar que é sobre Nabal. Nabal, ele era esposo de Abigail, e aqui conta uma história seguinte. Davi manda alguns mensageiros até Nabal para que pedisse a Nabal ali que viesse a fornecer alimento para eles, para os animais. Porém, havia um precedente ali que Davi foi cauteloso e pediu para que os mensageiros avisassem. Ele falou: olha, quando os seus pastores estavam lá no Monte Carmelo, e a gente deu cobertura para eles, a gente os protegeu, nada que eles tinham foi perdido, porque nós estávamos ali e tratamos bem eles. Então agora, por favor, o que você pode fazer para nos ajudar, para ajudar os seus servos e o seu filho Davi, O que você pode nos fornecer? E Nabal era um homem muito insensato, e ele não perguntou para os seus servos se aquela história era real ou não, ele apenas ofendeu, ele assim, ofendeu grandemente tanto a Davi quanto aos seus servos. No versículo 10 fala assim que Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe lá de onde? Então nós vemos aqui um homem insensato, uma resposta assim que ofendeu a todos, e eles foram tão bondosos com os seus pastores, e os seus pastores cuidavam dos seus pertences, e agora ele ofende a Davi e todos os seus soldados, todos os seus servos, amigos ali, os companheiros de Davi. Os servos de Davi, os mensageiros, voltaram, deram a notícia a Davi, e Davi ali pediu que eles se preparassem para a batalha, eles pegassem as suas espadas. Davi também pegou a sua, e 200 homens ali ficaram cuidando da bagagem, daquilo que pertenciam a eles, e Davi com 400 homens foi agora ao encontro de Nabal para realmente ali dar cabo da vida de Nabal, pela ofensa que foi proferida a eles. Agora, do versículo 14 em diante, narra uma segunda parte dessa história, onde um dos servos, conhecendo ali como era Nabal, era negligente e um homem impiedoso, ele correu até a esposa de Nabal, a Abigail, e contou para ela como eles foram protegidos ali pelos servos de Davi, e agora eles vieram falar com o Nabal. E o Nabal, por ser insensato, ofendeu a todos. E agora, tanto Nabal quanto toda a família dele, tudo corria grande risco por conta o tipo de ofensa que houve. Faria com certeza que os ofendidos viessem e executassem ali o ofensor pelo nível de arrogância e o nível de desprezo que ele deu a Davi e a seus homens. Voltando um pouquinho aqui no versículo 3... ele faz menção, o versículo 3 faz menção a Abigail como mulher inteligente, bonita, mas o seu marido, que era descendente de Caleb, era rude e mau. Então agora, Abigail, diante dessa situação e da iminência ali de um desastre acontecer em toda a sua família, em tudo que eles pertenciam a eles por conta dessa tolice de Nabal, ela prepara ali mantimentos. Você vai perceber que ela pegou grande quantidade de mantimento, 200 pães, vasilhas de couro cheia de vinho, ovelhas, pegou ali grãos tostados, bolos de uvas passas, pegou ali bolo de figo, e pegou
tudo que ela podia, colocou nos jumentos e disse a seus servos: vocês vão à frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Isso consta no versículo 19. Agora, do 20 ao 31, nós vemos que Abigail se encontra ali com a comitiva de Davi. Ela se prostra diante dele e assume a responsabilidade ali no lugar de seu marido. Ela fala para Davi que Nabal faz jus ao seu nome, porque Nabal significava insensato. Então ela coloca sobre os ombros dela agora, falando: não viu seus servos indo lá, mas está aqui. E ali ela faz um discurso com Davi, que o Senhor firmaria o trono e colocaria nas mãos de Davi, que ela estava ali para impedir que Davi fizesse justiça com as próprias mãos, e quando ele assumisse o trono, ele estaria livre dessa culpa, e que ela estava ali pedindo encarecidamente perdão a ele pela insensatez do marido, e disse para ele no versículo 32 que quando o Senhor o abençoasse e ele tivesse ali com o reino agora de Israel, recebendo as bênçãos do Senhor, que os seus inimigos tivessem recebido a sua paga necessária, que Davi não viesse esquecer da sua serva Abigail. No versículo 32, Davi diz assim para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vim com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencentes a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi ali aceitou o que Abigail tinha trazido, disse para ela: vá para a sua casa em paz, eu ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Abigail voltou para casa, do versículo 36 em diante agora, e chegando lá, Nabal estava dando um banquete, assim como um banquete que era feito a um rei, e ele estava muito embriagado, e ela não falou nada para ele do que havia ocorrido, e no outro dia, quando ele estava sóbrio, Abigail se aproximou e contou para ele tudo. O choque foi tão grande quando ele soube o que era para ter ocorrido com ele um dia anterior, que ele ficou paralisado como pedra. E no versículo 38 diz que 10 dias depois o Senhor o feriu e ele morreu. Então, quando Davi soube da morte de Nabal, Davi falou: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal e por ter me tratado com aquele desprezo. E o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou ali mensageiros, versículo 40, no final do versículo 39, melhor dizendo, e no 40, para que convidasse. Ele estava fazendo um pedido de casamento a Abigail, agora que ela estava viúva, para que ela fosse a sua esposa. E no versículo 41 relata que de imediato ela aceitou o pedido, montou no jumento e as suas 5 servas a acompanharam, e ela chegou a Davi e tornou-se a sua mulher. No versículo 43 ainda diz que ele também se casou com uma mulher chamada Aionã, de Jezreel, e as duas foram suas mulheres. No 44 fala que Mical, que era a esposa de Davi, filha de Saul, quando Davi estava nessa fuga de Saul, Saul entregou a sua filha para um homem chamado Paltiel, que era filho de Laís de Galim. Então Davi ficou um grande tempo lá na frente, eles vão se reencontrar, mas Saul, para ofender Davi, fez isso, entregou a sua filha, mulher de Davi, ao outro homem. Agora no capítulo 26, Saul volta a perseguir Davi e Davi poupa novamente a vida de Saul. Então conta aqui que de novo os ifeus foram falar com Saul, sobre o paradeiro de Davi. Saul juntou seus 3.000 dos seus melhores soldados e foi em busca de Saul. Foi acampando ali próximo, ali na colina de Áquila. E quando Davi viu que Saul estava próximo, ele enviou ali alguns espiões para certificar, e realmente, de fato, Saul havia chegado próximo a Davi. Então Davi foi para onde Saul estava, ele fez agora uma estratégia diferente, e ele viu que o lugar certinho onde Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, havia se deitado. Então Saul estava deitado no acampamento,
com o exército acampado ao redor. Então Saul estava protegido ali no centro do acampamento pelos seus soldados. Davi perguntou ali a Aimeleque, que era um hitita, e a Abissai, filho de Zeruia, que era também irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E Abissai respondeu: eu irei com você. Então os dois entraram ali à noite no acampamento de Saul. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança ali no chão perto de sua cabeça. O Abner, que era o comandante ali do exército de Saul, e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: olha, hoje o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora me permita que eu crave a lança nele até o chão em um só golpe, não vou precisar de outro golpe. Então Davi repreende Abissai ali e falou: olha, não mate, quem pode, isso no versículo 9, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo tratará com Saul, se ele deve morrer numa guerra, se ele deve morrer de alguma outra forma, o Senhor que trará essa justiça sobre ele. E que o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. E Davi falou: agora pegue essa lança e esse jarro de água que está perto da cabeça dele e vamos embora. Então nós vemos aqui que Davi foi astuto agora, entrou, e eu não sei o sono que estava Saul e todo o seu exército, que ele entrou lá no meio. Nós estamos falando de um exército de 3.000 homens, então eles passaram por essa barreira desses homens dormindo, foram até Saul, puxaram a lança que estava enfiada no chão, ainda tiveram todo esse diálogo os dois, pegaram esse jarro e foram embora sem que ninguém os percebessem. E no versículo 12 completa dizendo, que eles levaram isso, todos estavam dormindo, e o sono que eles estavam ali, um sono pesado, era um sono vindo do Senhor. O Senhor fez cair um sono sobre eles para que Davi pudesse mais uma vez ali, ele expôs Davi numa situação, e mais uma vez Davi ali teve um coração que realmente era um coração segundo o Senhor mesmo. Ele teve a oportunidade de matar Saul e ele decidiu por não matar Saul, porque ele não tocaria ali num homem que tinha sido ungido como rei. Ele não queria que essa culpa caísse sobre a sua cabeça. Então Davi foi numa parte alta, a uma certa distância deles, e Davi começou a gritar para Abner. Como Abner era o chefe da guarda, chefe do exército ali, era o maior destaque em Israel. Então Davi agora grita para Abner, e Abner não conseguia enxergar porque era noite. Quem estava ali, ele perguntou: quem está aí gritando para o rei? E Davi agora começa a dizer: quem é? Quem é o homem? Você não é homem, Abner? Quem é como você em Israel? E ele fala: por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matar e você nada fez para protegê-lo. E ele falou: olha, eu trouxe o jarro do rei, eu trouxe a lança do rei, está aqui, dá uma olhadinha. Tudo isso estava próximo à sua cabeça e foi pego, e você não pôde proteger o rei. No versículo 17 diz que Saul reconheceu imediatamente a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? E Davi respondeu para ele: sim, meu rei e meu senhor. E Davi agora acrescenta num discurso ali o porquê que Saul procurava tirar a sua vida. Qual foi o erro? Qual foi minha culpa? O que eu fiz? E ainda ele fala: se o Eterno incitou você contra mim, então eu me entrego a minha vida como sacrifício. Mas se foram os homens que instigaram o Senhor, que seja amaldiçoados, abatidos da presença do Eterno, porque eles cercearam o meu direito à herança do Eterno. Davi falou assim: foi como se eles falassem assim para mim: olha, vai embora, vai servir outros deuses, mas tem uma coisa, Saul, que eu tenho que dizer para você: vocês não se livrarão de mim tão facilmente, não conseguirá me separar do Eterno. Então Davi estava dizendo: tudo que vocês têm feito, me mandado fugir, me obrigando a fugir para outros lugares, como se eu fosse me apegar a outros deuses, não, mas vocês não vão conseguir me separar do Eterno, na vida ou na morte. E Davi fala assim: que absurdo, rei, você está obcecado. Davi agora se compara a uma pulga, como se eu fosse uma pulga, você está obcecado por uma pulga, perseguindo como se estivesse
perseguindo uma perdiz na montanha. Então no versículo 21, Saul reconhece novamente o seu erro, reconhece ali que ele estava causando um mal a Davi e falou: você foi leal novamente comigo, você respeitou a minha vida, enquanto eu estou aqui sendo insensato, cometendo um grande erro. E Davi no 22 ao 24 fala: olha, está aqui a sua lança, mande um dos seus servos vir buscar, e o Eterno compete a ele decidir o que fazer com cada um de nós, com respeito ao que é correto. O Eterno entregou sua vida em minhas mãos hoje, mas eu não quis levantar nem mesmo um dedo contra o ungido do Senhor. Assim como respeitei a sua vida hoje, que o Eterno tenha consideração pela minha vida e me livre dessa aflição. E para finalizar o capítulo 26, no versículo 21, Saul fala a Davi: olha, bendito seja você, meu filho Davi, faça o que tenha que fazer e espero que seja muito bem sucedido em todos os seus esforços. E Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para a sua casa. Agora no capítulo 27, para finalizarmos o dia de hoje, nós vemos que Davi ele fala assim: não foi desta vez Saul me pegou, não confio em Saul, então pode ser que a qualquer momento desse ele acabe me capturando. Então ele decidiu ir para a região dos filisteus, falou: eu saindo do território de Israel, tenho certeza que Saul vai desistir de vir atrás de mim novamente. Davi foi para a região dos filisteus, ele foi para Gate, foi ali falar com o rei de Gate, que era Aquis, e levou todos os seus 600 soldados junto com as suas famílias, e foi também as duas mulheres de Davi, que era Ionã e Abigail. No versículo 4 diz que quando contaram para Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo, como Davi havia predito. Só para recordarmos, essa mesma cidade, esse mesmo rei foi aquele que foi relatado no capítulo 21, que Davi se fingiu de louco quando ele foi reconhecido. É esse mesmo lugar que ele retornou agora. E Davi chegou ali ao rei Aquis e falou: olha, eu não queria, acho que não é honroso para o senhor me manter aqui como teu servo na cidade real. Então, por que o senhor não separa uma aldeia, um lugar, para que nós possamos estar ali, vivendo ali? Ele arrumou para que Davi morasse em Ziclag. E essa cidade ela se tornou ali cidade dos reis de Judá. Então Davi ficou ali na região dos filisteus cerca de mais ou menos 1 ano e 4 meses. Nesse período, Davi trouxe grande riqueza ali para o rei Aquis. E o que ele fazia? Qual que era a estratégia dele? Ele saía para atacar ali os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas. Esses povos ali, eles não tinham tanta aversão aos filisteus. Porém, quando ele retornava, o que ele fazia nesses ataques? Eles matavam todas as pessoas, não deixava nenhum sobrevivente, pegava todo ali, saqueava tudo que tinha de bens, animais, tudo, e levava ali para Aquis. Quando chegava, Aquis falava: que lugar você atacou hoje? Ele falava: olha, ataquei o sul de Judá. E ele citava outros lugares ali que eram mais amigos de Israel, para que Aquis pensasse assim: olha, Davi está agora lutando contra aquelas pessoas que são amigas de Israel, está lutando contra as regiões ali de Israel, então Davi está aqui junto conosco mesmo, porque Davi deve ser de confiança nossa. Com isso, Davi aumentou a confiança que tinha junto ao rei Aquis, mas na verdade ele estava mentindo sobre isso, sobre as estratégias, sobre os despojos, qual que era a localidade que ele estava trazendo. E Aquis, com isso, pensava assim: nossa, Davi é tão odiado pelo seu povo de Israel que ele vai estar sempre aqui, será meu servo, vai me ajudar nas batalhas e vai continuar me enriquecendo. Queridos, e assim terminamos o nosso penúltimo dia da meditação do livro de 1 Samuel. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos finalizando os capítulos 28, 29, 30 e 31. Quero deixar para a meditação dos irmãos a situação ali que ocorreu quando Saul estava dormindo no acampamento e Davi foi até ele e teve aquela oportunidade de matar Saul. Então nós vemos que a oportunidade que ele teve,
aquele sono que veio sobre os soldados, e ele estar do lado de Saul dormindo, com a arma na mão, e o seu servo ali falar, não, pode deixar que eu resolvo o problema, que eu mato o seu inimigo, tudo isso foi uma oportunidade real que veio até Davi. Vamos colocar que isso foi a tentação de Davi naquele dia, para ele resolver um problema. Simplesmente ele tinha alguém que queria matá-lo, e ele já era ungido rei, Davi sabia que se tornaria rei, Saul já havia perdido o reinado, o Senhor já havia rejeitado Saul. Então, se nós fôssemos olhar humanamente, então, Davi podia pensar, eu sou ungido o novo rei. Saul já foi ali, perdeu o reinado, o Senhor o rejeitou. Ele quer me matar a todo custo. Então, matar Saul era a grande solução do problema. Saul morre, eu me torno rei, porque o Senhor já me ungiu como rei e está tudo resolvido. Então era uma oportunidade que estava diante de Davi, mas Davi ele agiu não logicamente como nós estamos falando. Davi agiu ali com um coração segundo o coração do próprio Senhor. Então Davi falou, não posso fazer isso, não sou eu que tenho que resolver. Davi falou, se alguém tem que fazer alguma coisa com Saul, não sou eu, é o Senhor. É ele que é soberano. Se ele tiver que matar Saul, se ele tiver que fazer com que Saul pereça numa batalha, isso tem que vir do Senhor e não cabe a mim colocar a mão sobre o ungido e resolver. Então Davi ele não resolveu a questão lógica, ele resolveu a questão segundo a ótica do Senhor, segundo ali os preceitos que ele tinha no seu coração, por ele ser alguém que amava ao Senhor de uma maneira assim, como nunca visto antes. Então Davi resolveu aquele problema tirando a lógica, mas sim fazendo aquilo que era correto diante do Senhor. E que fique de exemplo para nós. Quando você estiver diante das situações da vida, que você fizer uma conta lógica, que você fizer uma conta que fecha certinho, porque é algo lógico, que você possa, antes de tomar a decisão, que você possa olhar e saber na ótica do reino dos céus, na ótica da palavra do Senhor, na ótica de alguém que agora foi comprado pelo Senhor, que tem o Espírito Santo que habita dentro de você, nessa ótica que foge à lógica, como que você solucionaria esse problema? Será que é para que você solucione ou é uma oportunidade para que você venha reconhecer se o seu coração pertence ao Senhor ou se o seu coração está ligado à lógica dessa terra? Que o Senhor continue falando ao seu coração e, se Ele permitir, estaremos amanhã aqui para finalizarmos mais um livro para a honra e glória do nosso Senhor. Fiquem todos com Deus.